Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma questão que mexe diretamente com a prática do processo civil, a execução invertida e as consequências de um depósito parcial feito pelo devedor. Você sabia que mesmo que o devedor deposite espontaneamente parte do valor devido, ele ainda pode ser penalizado com multa e honorários de sucumbência se o valor for considerado insuficiente? Foi isso que decidiu por maioria a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi de que o depósito parcial não afasta a aplicação da multa de 10% nem dos honorários, mesmo que a diferença seja paga depois. Mas o que é a execução invertida? O devedor age de má fé nesses casos? E qual é a proteção garantida ao credor? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso agora com o advogado especialista em direito econômico, William Jimenez. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago, é um prazer, é uma alegria estar com você no STJ no seu dia. Estou à disposição. Doutor, começa explicando então para quem nos ouve o que caracteriza essa chamada execução invertida e em que situações ela costuma ocorrer? Tiago, a rigor, quando nós temos um título judicial condenatório, sobretudo o título judicial que condena ao pagamento de quantia certa, a rigor, o devedor é intimado a cumprir esse título através de um requerimento deduzido nos autos do processo pelo credor. Isso vem previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil Brasileiro, que prevê o prazo de 15 dias para que o executado possa efetivar o pagamento da condenação. O artigo 526 traz para nós a ideia do que possa significar execução invertida. É bem verdade que a execução invertida advém da possibilidade que tem o devedor em comparecer espontaneamente no processo e efetivar o depósito da quantia que ele entende que seja a quantia devida ao seu credor, oriunda, portanto, deste título judicial. E prevê, então, o artigo 526 do Código de Processo Civil que é lícito ao réu, antes de ser intimado, portanto, do cumprimento da sentença, antes de ser intimado deste requerimento deduzido pelo exequente, pelo credor do título, antes de ser intimado, comparecer em juízo, comparecer voluntariamente, comparecer espontaneamente e oferecer em pagamento o valor que ele, devedor, entende ser devido, apresentando, então, uma memória discriminada do cálculo. Então, em linhas muito gerais, a execução invertida é aquela execução que se processa não a pedido do credor, mas se processa mediante o comparecimento livre, espontâneo e voluntário do devedor e faz, então, que efetiva, então, o depósito da quantia que ele entende devida ao seu credor, ao exequente. E por que então que o depósito parcial feito espontaneamente pelo devedor não é suficiente para afastar aí a multa e honorários? Veja bem, Tiago, essa questão, essa questio iuris, foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 187-3739 de origem de São Paulo, estava sob a relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. E a questão fundamental, tratada pelo STJ nesse acórdão, é a de que, se o devedor apresenta uma memória de cálculo em valor inferior àquele devido ao seu credor, em valor menor do que o devido, oriundo do título judicial que está sendo executado, ele deve arcar com o pagamento de multa e honorários de advogado, mas não sobre o valor total, sobre o valor remanescente, o valor controvertido. Porque, veja, o artigo 523 do Código de Processo Civil, ele inicia um capítulo que diz respeito ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa. Então, nesse caso, há um título judicial que está sendo executado
E o credor faz então um requerimento, o exequente faz então um requerimento para que o devedor possa cumprir esse título, fazer o pagamento da quantia certa ali fixada. O parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil traz uma peculiaridade. Não havendo pagamento do valor devido no prazo de 15 dias, o débito executado será acrescido de uma multa de 10% e também de honorário de advogado na ordem de 10%, na razão de 10%. Então, há o crédito, esse crédito é executado, o devedor é intimado para pagar no prazo de 15 dias e caso o devedor assim não o faça, esse crédito ele é acrescido da multa de 10% e honorários também de 10%. Caso o executado comparecer espontaneamente nos moldes daquilo que preconiza o artigo 526 do Código, antes de ser intimado por cumprimento de sentença, comparece em juízo e oferece um valor, por vezes não é o valor previsto no título que está sendo executado, talvez pode ser o valor que ele executado, entende que seja um valor devido, e apresenta uma memória de cálculo. Se este valor, portanto, for inferior ao valor efetivamente devido, a execução deve prosseguir, e deve prosseguir com a previsão contida no parágrafo 1º do artigo 523, ou seja, com o acréscimo da multa de 10% e de honorário de advogado também 10%. E neste acórdão, o STJ entendeu, portanto, que este valor que dá seguimento à execução, esse valor pelo qual a execução deve continuar a ser processada, deve então ser acrescido da razão de 10% de multa e 10% de honorários de advogado. Doutor William, e como diferenciar a execução invertida da ação de consignação em pagamento citada na decisão? A ação de consignação em pagamento, ela tem uma previsão em nosso ordenamento jurídico, no sentido de que ela tem cabimento quando o credor não puder receber ou quando o credor se recusar a receber a prestação que lhe é devida, então nasce para o devedor o direito subjetivo de comparecer em juízo e assim ilidir a sua mora, para que o devedor não fique em mora e caso o credor não queira ou não possa receber no tempo e no modo e na forma convencionados, então nasce para o credor essa possibilidade do devedor comparecer em juízo e efetivar então o depósito da coisa ou da quantia. Isso está no campo da consignação em pagamento. Aqui é diferente. Aqui o credor não se recusa a receber. Aqui o credor não está impossibilitado de receber o pagamento da quantia fixada no título. Apenas o devedor, por uma questão de boa-fé, de colaboração processual, o devedor, tendo em vista a possibilidade de se exonerar da obrigação a ele imposta, ele pode voluntariamente comparecer em juízo e efetivar o depósito. Então a diferença fundamental é que na consignação o devedor comparece para afastar a sua mora diante da recusa injustificada ou da impossibilidade do credor em receber o valor ou a coisa, na forma, no modo e no tempo convencionados no contrato. Aqui não. Aqui há apenas a possibilidade do devedor em querendo voluntariamente comparecer e depositar a coisa. Aqui na execução invertida não há recusa injustificada ou impossibilidade do credor em receber a coisa. Na consignação em pagamento, essa condição é necessária, que o credor esteja impossibilitado de receber ou se recuse injustificadamente a fazê-lo. Ok. E quais são os riscos de permitir que depósitos parciais sejam complementados sem sanções? O risco, Tiago, é de prestigiar a possibilidade, digamos assim, de que os devedores possam começar a agir de má fé e efetivar depósitos a seu bel prazer, depósitos que estejam muito aquém da quantia pretendida, de modo a procrastinar o curso do processo, a retardar injustificadamente a marcha do processo, a embaralhar injustificadamente a execução, a criar incidentes infundados. Então, para evitar que haja a má-fé de que ocorra um depósito em valor muito inferior àquele previsto no título judicial. Então, é necessária
a imposição de uma sanção para que o devedor não atue de má-fé e deposite nos autos qualquer quantia a título de cumprimento da obrigação e possa, então, assim, retardar o curso do processo ou criar incidentes infundados e procrastinar a marcha processual. Então, e o cumprimento da obrigação. A obrigação e a execução, ela se processa no melhor interesse do credor, né? A execução e a obrigação, a execução da obrigação, ela tem por objetivo, ela é norteada pelos princípios da boa-fé, embora ela se processe de maneira menos gravosa para o devedor, isso não impossibilita, isso não o isenta de ser responsabilizado por atos que ele pratique de má-fé. Então, aqui o objetivo fundamental da imposição dessas sanções é evitar que haja um abuso de direito por parte do devedor executado. E existe alguma flexibilização possível aí para casos em que a insuficiência do depósito seja mínima ou claramente não intencional? Nesse caso, há a possibilidade de haver uma intimação judicial para que o devedor possa complementar, caso haja uma diferença mínima, um adimplemento substancial, aquilo que nós chamamos em direito em adimplemento substancial da obrigação, que haja uma intimação judicial para que venha em um prazo expedito, venha o devedor e cumpra a sua obrigação depositando esse valor, que não seja, evidentemente, um valor substancial, um valor significativo. Então, o juiz pode intimar o executado, que compareceu e efetivou o seu depósito de maneira voluntária, o juiz pode, evidentemente, intimá-lo para que complemente esse depósito. E aí, sopesando as condições e as características do caso concreto, pode-se, sob meu modo de ver, afastar a imposição das sanções. De que forma que essa decisão protege o credor contra estratégias protelatórias do devedor? Exatamente no sentido de que, caso haja um depósito, o devedor é intimado para complementar esse depósito, a execução deve continuar se processando-se pelo valor que remanesce, pelo valor ainda devido, e aí o STJ, por este acórdão, o STJ entende, portanto, que é devida a imposição de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% do valor que remanesce. Então, este é, portanto, o mote da decisão, digamos assim. Este é o norte em que o STJ nos dá para proteger, portanto, o credor. Ou seja, o devedor faz um depósito e aí esse depósito ele é insuficiente para o cumprimento da obrigação, o cumprimento da obrigação que está sendo executada. Para evitar que haja manobras que violem a boa-fé processual, manobras protelatórias, o remanescente deve continuar sendo executado com a imposição de multa de 10% sobre o valor remanescente e de honorários advocatícios também na razão de 10% sobre o valor remanescente. Ok, para a gente fechar aqui, Dr. William, essa decisão ela pode mudar o comportamento de devedores e advogados em futuras execuções? Sem dúvida. Tanto para aqueles que pretendem comparecer espontaneamente, elidindo a multa, elidindo o pagamento de sanções, comparecer e diante da celeridade processual que é exigida, né, diante do princípio da colaboração e dos demais princípios processuais, da efetividade da prestação jurisdicional, o devedor pode, aquele devedor de boa-fé pode, evidentemente, comparecer nos autos e efetivar o pagamento, efetivar o depósito do valor da condenação sem que seja intimado para tanto, tendo então afastadas as imposições das multas e honorários de advogado. Por outro lado, essa decisão também impede que haja manobras que prestigiem a boa-fé e manobras protelatórias que venham a causar tumulto processual, de modo que o valor remanescente deve ter seguimento na execução com a imposição das sanções previstas, portanto, no artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.
quais sejam o acrescimento da multa de 10% e de honorário de advogado também na razão de 10%. Ok, doutor William Gimenez, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado, Thiago, é um prazer, uma alegria poder estar no STJ no seu dia. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também nas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo programa. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.